A partir de agora, sobe o giro do motor. Start your engine! Está começando Café com Velocidade, o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 458 do Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre automobilismo no Brasil. E no programa da quinta-feira, como vocês já sabem, ou é o Cafeteria ou é alguma entrevista. Estamos sim com um super piloto aqui conversando com a gente nessa edição, o português João Barbosa, que corre junto com Christian Fittipaldi no INSA, no WeatherTech Sport Car Championship, uma categoria de protótipos e de turismo, né, que correm juntos nos Estados Unidos. E o João Barbosa, que conquistou aí os dois últimos títulos ao lado do Christian Fittipaldi, estão na briga pelo tri. E a gente bateu um papo com o Christian tempos atrás. Se você não ouviu, procure aí no café.autosfera.com.br. E agora foi a vez a gente ouvir um pouquinho o João Barbosa. E esteve comigo nessa edição o Thiago Santa Rosa. E antes da gente começar com a entrevista, só agradecendo aqui aos nossos apoiadores que vocês conhecem, que nos dão uma ajuda enorme para a gente manter este sonho, esse projeto que é o Café com Velocidade. É com a ajuda de todos eles que a gente mantém a casa em ordem, a estrutura funcionando muito bem, como vocês já sabem. E nomeando aqui um a um quem são os nossos apoiadores, começando com Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, Bárbara Franzin, o Alessiano Júnior, Diego Maulana, Carlos Cunha, Luiz Felipe Cleverson dos Santos, André Luiz da Silva Santos, Wellington da Cunha Leal, Lucas Herrera, Cosme Machado, Ricardo Banima, Paulo Henrique, Edmar Barbosa, Amanda Schmidt, o Eilor Marigo, Fabrício Dutra, o Cleverson Souza, o Alex Vinícius, o Jailson Fernandes, o Siqueira Neto, o Bruno Lebeza e o André Bonaparte. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado. Você que ainda não conhece o nosso programa de apoio, entre no apoia.se/Café com Velocidade, e se puder colaborar aí com a gente com qualquer valor mensal, sinta-se à vontade, a sua ajuda será de muita valia aqui para a manutenção do Café com Velocidade. Agora fiquem com a entrevista com João Barbosa. E nessa edição do Café com Velocidade, a gente tem a honra de receber João Barbosa, o João que corre junto com o Christian Fittipaldi, né, o companheiro do Christian lá na WeatherTech, os dois que já são bicampeões aí desse campeonato, estão em busca do tri, estão muito bem na fita para conquistar esse tricampeonato. Então, João, é uma honra que a gente recebe você aqui para falar um pouquinho sobre a WeatherTech, falar um pouquinho sobre a sua carreira. Queria agradecer muito a sua disponibilidade e queria que você falasse um pouquinho, né, já de cara, né, jogando a primeira pergunta para você, como é trabalhar com o Christian Fittipaldi, né? A gente recebeu ele algumas edições atrás aqui, a gente fez essa pergunta, como é trabalhar com o João Barbosa. Agora a gente repete a pergunta, como é para você trabalhar com o Christian Fittipaldi. Seja muito bem-vindo. Antes de mais, boa noite, muito obrigado por terem-me no vosso programa. Trabalhar com o Christian Fittipaldi foi talvez até um pouco inesperado na altura em que começamos a trabalhar, porque quando ele se juntou na equipa Action Express éramos concorrentes. Eu conduzia o carro número 9 e ele estava no outro carro da outra equipa. Mas a meio da época e em conversas com engenheiros, começámos a perceber que eu e o Christian gostávamos do carro com um setup muito parecido, que éramos os dois igualmente rápidos, e a equipa achou que para ter uma melhor possibilidade de lutar pelas vitórias seria bom estar eu e o Christian no mesmo carro, e foi isso que aconteceu. Até o plano inicial da época não seria esse, mas depois foi uma excelente decisão da equipa Action Express que nos colocou no mesmo carro, e os resultados começaram logo a aparecer nesse ano, e depois ganhámos os 2 anos seguintes do campeonato WeatherTech, e estamos neste momento na liderança
do campeonato quando faltam 2 corridas para terminar. Uma liderança muito curta, mas que é sempre melhor estar na frente. O Christian tem sido um companheiro excelente. Obviamente os resultados provam que a nossa relação é excelente, e quando isso acontece os resultados têm aparecido, e felizmente esperemos ainda continuar uns bons anos para tentar ganhar mais campeonatos. Ô João, você elogiou na sua resposta bastante, né? O Christian tem a questão de vocês correrem com setups parecidos, o que facilita o sucesso da dupla, mas é claro que deve haver alguma diferença, alguma coisa que o Christian prefere, que você prefere. Como que é a conversa entre vocês para poder acertar essas diferenças? Mesmo com setups parecidos, eu acredito que deve ter alguma coisa, algum momento que há essa discussão. E aí, como que vocês conseguem resolver esse tipo de caso? Uma categoria que acaba tendo, os 2 pilotos tendo importância igual para o resultado da corrida. Sim, exatamente, e eu acho que isso é um dos grandes segredos, que nem digo bem o segredo, é uma das fórmulas em que tem funcionado muitíssimo bem. Apesar de eu e o Christian termos estilos de condução bastante diferente, até porque o Christian trava com o pé esquerdo e eu travo com o pé direito, portanto começam logo algumas diferenças aí. Mas eu acho que uma das razões que tem funcionado muito bem é que nós conseguimos chegar sempre a um compromisso em que depois nós os dois estamos confortáveis. O Christian, como já mencionei, trava com o pé esquerdo, eu travo com o pé direito, portanto já a posição dos pedais teoricamente seria bastante diferente. E embora não seja o ideal para mim, nem seja o ideal para ele, encontramos uma excelente posição em que os dois estamos muito confortáveis. Assim como o banco do piloto, que normalmente cada um tem o seu à sua maneira, mas tanto eu como o Christian usamos o mesmo banco, portanto não há na troca de pilotos o tempo extra para trocar de banco. E a nível de setup, o Christian às vezes tenta puxar mais para um lado, eu tento puxar mais para o outro, mas nós conseguimos encontrar sempre um equilíbrio em que depois, no final de contas, quando tomamos a decisão para a corrida, estamos os dois perfeitamente confortáveis com as decisões que tomamos e com a direção do setup que o carro tem seguido, e os resultados são muito bons porque temos conseguido fazer avançar o carro muito bem, e como exemplo, nas últimas 3 corridas a nossa equipa Action Express ficou nos 2 primeiros lugares do pódio, portanto as coisas têm corrido muito bem. Felizmente, eu acho que uma das razões também é já a maturidade que tanto eu e o Christian temos, porque nós sabemos exatamente aquilo que temos que fazer para alcançar os resultados, e não pensamos apenas eu vou ter que ser mais rápido que o Christian e portanto eu vou pôr o carro só à minha maneira, e o Christian não pensa que tem que ser mais rápido que eu, portanto o carro tem que estar à maneira dele. Eu acho que nós temos conseguido evoluir e saber pôr de lado o nosso ego pessoal para ajudar a equipa a evoluir, e isso tem dado excelentes resultados. E como que você prefere o carro? Você menciona, né, essa questão do setup. Como que você prefere ele mais traseiro, mais dianteiro? Questão de ajuste de freios. E para o público que não conhece o João Barbosa, como que o João Barbosa se define como piloto? Seria mais fácil ter se calhar perguntado ao Christian Fittipaldi, que era mais fácil. Eu como piloto acho que sou um piloto. Isto é um pouco difícil estar a fazer uma autoavaliação, porque de fora se calhar é mais fácil, mas como piloto acho que sou um piloto muito fiável. Felizmente, e espero que não aconteça agora que estou a dizer isso nas últimas 2 corridas, cometo poucos erros durante a corrida,
que penso bastante na estratégia e de como chegar a determinada posição. Não sou um piloto inicialmente logo muito agressivo e pondero bastante todas as decisões que tomo. Às vezes resulta mais, outras vezes se calhar perco um pouquinho mais de tempo, mas acho que isso tem-me dado bons resultados e sou um piloto bastante que calcula bastante os movimentos que vou fazer e não sou muito impetuoso. E numa corrida de endurance de 24 horas, acho que isso, 24 e corridas de longa distância, acho que isso tem ajudado muitíssimo. Com certeza. E João, a gente viu, né, a unificação 3 anos atrás da Grand Am com a American Le Mans Series para formar o WeatherTech. Você que viveu esse processo, que estava lá dentro, queria que você falasse como você viu essa unificação, até que ponto foi bom, quais são as coisas que ainda precisam melhorar, as mudanças que estão vindo, né? Para o ano que vem vai os PCs, os protótipos Challenge sai. Queria que você me falasse um pouquinho do campeonato e dessa unificação que aconteceu há 3 anos atrás. Sim, eu acho que a unificação foi muito boa para os sports cars nos Estados Unidos. Não foi tão boa para os pilotos porque havia 2 campeonatos, portanto havia mais possibilidades dos pilotos pessoalmente fazerem mais corridas num campeonato e noutro. Essa hipótese hoje em dia não há, mas a nível de futuro acho que foi um excelente passo para os sports cars aqui nos Estados Unidos. Criou um campeonato na altura forte, que tem sofrido um pouquinho agora com o nível de quantidade de carros inscritos, sobretudo na classe dos protótipos, mas eu acho que o campeonato IMSA WeatherTech tomou uma excelente decisão em adotar as regras dos novos protótipos LMP2 que irão correr no próximo ano, e será um ano difícil no próximo ano porque é um investimento bastante grande que as equipas têm que fazer, mas eu acho que a nível de futuro, dentro de 2, 3 anos, que poderá ser um dos melhores campeonatos de sports cars existentes a nível mundial. Portanto, eu acho que tem todo o potencial para se tornar um excelente campeonato, até porque tem várias das corridas mais famosas, as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring, que são corridas que toda a gente que está envolvida nos sports cars, nas corridas de endurance, quer fazer e tentar ganhar. Portanto, acho que poderá, com os novos regulamentos, trazer bastantes novos competidores para este campeonato. Tomara, né? Isso que todo fã de automobilismo espera, mais competitividade para todos os campeonatos. Mas agora, João, falando a respeito da sua experiência ao longo desses anos nos Estados Unidos, principalmente correndo primeiro na Rolex, né, Sports Car Series, que era a Grand Am, e depois para a junção dela com a American Le Mans Series, o que você viu nesse contexto de evolução dos carros protótipo que te chama a atenção em relação ao cenário europeu, uma vez que você também competiu nas 24 horas de Le Mans, então está bem acostumado com o setup dos protótipos para as 24 horas. Quais eram as principais dificuldades, diferenças, enfim, do cenário americano para o cenário europeu desses últimos 10 anos que você está competindo? Aqui a evolução, penso que a evolução na Europa tem sido uma evolução bastante mais rápida, porque não há tanto a mentalidade de manter os regulamentos estáveis durante 4, 5 ou mais anos. Portanto, tem havido sempre uma evolução muito constante, o que obriga até as equipas a ter que trocar de carro e regulamentos às vezes de ano após ano, e isso torna o desporto bastante mais dispendioso e começa a sofrer. Eu acho que aqui nos Estados Unidos um dos grandes benefícios que existe é que eles veem o desporto a longo termo. Os regulamentos, apesar às vezes de haver poucas mudanças, o nosso carro é o mesmo praticamente desde há 6, 7, 8 anos atrás. Lógico que tem havido evoluções, a equipa evolui, e depois fizeram algumas evoluções aerodinâmicas em que adaptaram para tentar chamar as construtoras, adaptaram
o bodywork da Corvette, mas tem sido um carro extremamente fiável e que teve uma duração muito longa. E isso acho que faz muito sentido aqui nos Estados Unidos. É lógico que as pessoas olham para o Corvette Daytona protótipo e veem que é um carro que parece que parou um pouco no tempo, mas a nível de condução e a nível de competitividade é um carro excelente e que dá muito prazer ao piloto de conduzir. Agora, com os próximos regulamentos que se vão desenvolvendo, eu também concordo perfeitamente que tinha chegado à altura do campeonato IMSA WeatherTech dar um passo em frente e adotar agora, recuperar os novos regulamentos e um carro mais moderno que poderá durar 4, 5 anos para a frente, e acho que isso dá uma estabilidade muito grande comparado com a Europa, em que poderá atrair muitos competidores. Com certeza esse olhar a longo prazo é necessário para a categoria agora, para até segurar um pouquinho o investimento. E João, você corre, né, duas das provas, há pelo menos 2 anos aí, duas das provas que tem toda uma mística em cima, né? Tanto as 24 horas de Daytona quanto as 24 horas de Le Mans. Diz aí pra gente a diferença, assim, em preparação, do público em Daytona, o público em Le Mans, e tudo que você consegue aí lembrar e enumerar pra gente das diferenças que tem essas duas provas místicas aí que você vem disputando nos últimos anos. As diferenças são enormes. A única coisa igual que existe é realmente serem corridas de 24 horas, porque tudo o resto é completamente diferente. A mentalidade das corridas na América é muito diferente da mentalidade das corridas europeias, mas obviamente que as 24 horas de Le Mans são uma corrida muitíssimo maior que as 24 horas de Daytona. Uma corrida com uma tradição inigualável e que leva muito público. Mas, apesar de tudo, as 24 horas de Daytona têm um acesso ao público muito maior. As pessoas podem estar e ver os carros muito mais perto. Há mesmo nas garagens onde estão os carros é tudo muito aberto, tudo os espaços que o público pode ter um acesso muito fácil e ver os carros e ver os pilotos. Em Le Mans é tudo um acesso ao público muito mais restrito, em que dificilmente os fãs veem os carros a não ser a passar na pista, e isso acho que poderia ser um pouquinho diferente. Acho que o público ganhava mais e gostava mais de ir às corridas se tivesse um acesso maior aos pilotos e aos carros para ver como funcionam e ver como as equipas trabalham. Aqui nos Estados Unidos é o espírito mais aberto, em que eles permitem às pessoas juntar-se com os pilotos e ver os carros de perto, e portanto eu acho que isso é uma atração muitíssimo grande e uma vantagem que as 24 horas de Daytona têm é essa abertura aos fãs que vêm ver as corridas. E uma diferença que eu vejo bastante também, né, da cultura americana para a cultura europeia é com relação às bandeiras amarelas, né? Lá na Europa, Full Course Yellow, que é mais ou menos o safety car virtual da Fórmula 1, onde os carros tendem a manter as diferenças, e nos Estados Unidos não, né? Amarela que junta todo o pelotão. Você como piloto aí, como que você vê essas duas diferenças? É porque na Europa eu vejo que eles tendem a ser justos, né? Se um piloto abriu 50 segundos durante 1 hora de prova, eles não querem que essa diferença vá por água abaixo por causa de amarelo. Então eles só colocam aquela full course yellow lá para manter as diferenças. E nos Estados Unidos não, né? Em prol do show e em prol de colocar fogo na fogueira, lenha na fogueira novamente, ver os pilotos brigando, junta todo mundo. E você, como piloto, como é que você vê essas duas diferenças de mentalidades da Europa e dos Estados Unidos? Essa é uma diferença enorme, mas eu, pondo-me um pouco do lado de fora, preferiria ver uma corrida de 24 horas ser discutida até à última curva do último segundo, entre 2, 3, 4 carros, do que ver um carro a terminar com 3 minutos de diferença para o segundo classificado.
como piloto, se estivesse à frente, é lógico que eu não ia gostar de perder essa desvantagem. Mas se estivesse a tentar recuperar e houvesse uma bandeira amarela em que nos permitisse depois tentar lutar pela primeira posição, claro que já iria gostar. Portanto, é uma situação um pouco difícil, mas eu acho que o desporto tem que ser também um espetáculo para as pessoas, os fãs poderem vir às corridas e viverem mais emotivamente as corridas até ao final. Eu acho que a maneira americana faz muito mais sentido do que a maneira europeia. Ao fim e ao cabo, as pessoas vão para ver uma corrida intensa entre vários carros, não vão ver uma corrida só para ver os carros passar um de cada vez. E realmente a vantagem que se construiu durante várias horas, que perdê-la custa muito, isso realmente é verdade, mas temos que pensar numa visão total do desporto, em que será mais interessante terem mais carros a competir entre uns contra os outros durante mais tempo. Isso, as corridas aqui na América permitem isso, e também faz um pouco parte da estratégia já da corrida. Uma pessoa, quando sabe que poderá entrar uma bandeira amarela a qualquer momento, tem uma estratégia bastante diferente do que uma outra que sabe que nunca irá perder a vantagem que já acumulou durante várias horas, ou seja, a vantagem que for. Portanto, se o piloto for na frente, claro que não quer perder a vantagem. Se for atrás, já gosta de recuperar a vantagem. Portanto, são mentalidades diferentes, mas eu identifico-me bastante mais com a mentalidade dos Estados Unidos do que com a mentalidade europeia neste momento. Isso até por conta da sua experiência, né? Acredito eu, já de longa data nos Estados Unidos, enquanto na Europa acaba fazendo poucas corridas por ano por conta dos compromissos americanos. Creio que seja isso, né, João? Sim, poderá ser essa também, que já estou tão adaptado e mentalizado nesta maneira do campeonato, de gerir as corridas e de justificar, que para mim já é uma situação normal esta que nós vivemos aqui, e não tão normal aquela que se passa nos Estados, que se passa na Europa. Mas eu corri durante muitos anos na Europa, que ainda não havia estas regras do safety car, portanto era tudo muito, muito diferente. Mas eu acho que a nível de espetáculo, obviamente que existe muito mais espetáculo a maneira dos Estados Unidos fazerem as corridas, porque tentam ter o mais tempo possível os carros todos juntos a competir entre si. João, agora indo mais para a parte técnica, e falando ainda da WeatherTech Sports Car Series, o Corvette DP hoje, você consideraria ele um carro extremamente competitivo e que ainda não faria feio se ele continuasse a ser utilizado ao longo dos anos pela categoria? Ou você acha que esses protótipos Daytona, de certa maneira, já deram o que deviam dar, e tá certo em começar a pensar em atualização? Eu faço essa pergunta porque, primeiro, eu acho esse carro lindo e sempre vi corridas boas com ele. Então, assim, eu quero saber do ponto de vista do piloto, como que é esse Corvette DP para ser guiado? Este Corvette DP, apesar de ser um chassi tubular, ainda é um carro que dá muito prazer a conduzir. Vários pilotos que vêm fazer as 24 horas de Daytona, que vêm de protótipos e que vêm de GTs, todos têm um excelente feeling a conduzir o carro, porque o carro é um carro que ainda é preciso ser conduzido muito, como se costuma dizer, no braço. Um carro que tem bastantes cavalos, é um carro que não tem nenhuma ajuda extra, não tem ABS, a única coisa que tem é o controle de tração. Portanto, é um carro que é preciso ser muito conduzido, e é um carro que ainda dá muito prazer de conduzir.
e de pilotar nas corridas. É um carro muito robusto, em que permite muitas lutas diretas. Mas eu acho que realmente que chegou à altura de evoluir. O desporto, sobretudo o sports car, as corridas de endurance, também precisam de evoluir, e acho que se continuássemos muito mais tempo com este carro, que já é um carro já com muitos anos, o desporto poderia estagnar e nunca recuperar os tempos em que já foi um dos melhores campeonatos do mundo aqui nos Estados Unidos. Portanto, eu acho que a mudança é no tempo oportuno, não só a nível de um carro mais sofisticado, mas também um carro muito mais seguro, em que tem uma monocoque de carbono. Portanto, tanto a nível de segurança como de rapidez, que será um carro mais rápido, e tem um look também muito mais atual, e acho que poderá ser um ar fresco que vem no campeonato para reavivar mais uma vez e tentar levar o campeonato para o próximo nível. E João, falando um pouquinho agora deixando um pouquinho o João Barbosa piloto de lado e falando um pouquinho do João Barbosa pessoa, nos finais de semanas livres você costuma acompanhar corridas? O que você acompanha, se sim? Assiste a Índia, a NASCAR, assiste coisas da Europa, Fórmula 1, DTM, uma Fórmula E? Como que é você como um consumidor de automobilismo nos finais de semanas livres? Sim, eu adoro ver corridas na televisão também, eu desde a NASCAR a IndyCar e a Fórmula 1 até, e corridas na Europa, sempre que tenho a oportunidade, mesmo a Fórmula E também tenho a oportunidade de acompanhar aqui nos Estados Unidos na televisão. Tudo que seja corridas eu adoro ver, e sempre que tenho a oportunidade, claro que vejo as corridas. Eu gosto de ver porque gosto da competição em si, mas também gosto sempre de ver o que é que os pilotos, a característica dos pilotos, e tentar analisar e ter algumas ideias dos que os pilotos podem fazer, e portanto é sempre que não estou a conduzir, é uma maneira extra de me manter mais envolvido nas corridas, apesar de ter um fim de semana descansado. Mas adoro ver as corridas na televisão e Fórmula 1, e a oportunidade, claro, que enfrentar a televisão a ver tudo que seja corridas. E aproveitando que você mencionou Fórmula 1, como que você vê a categoria, né, por ser a principal categoria do automobilismo mundial, e claro, uma pergunta até banal para todo piloto, mas que acaba sendo importante e acaba sendo necessária. Um dia você já se imaginou correndo na Fórmula 1? A Fórmula 1 neste momento eu acho que está um pouco... como é que eu hei de explicar? Está um pouco artificial demais. Eu acho que o piloto perdeu muito da habilidade que era necessária para fazer a diferença. Eu acho que neste momento o que faz a grande diferença é a equipa e o carro em si, e mesmo nos testes das sextas-feiras em que vêm pilotos com pouca experiência de Fórmula 1, fazem tempos logo muito competitivos. Portanto, eu acho que não digo que é fácil chegar lá e vencer, mas acho que chegar a um nível razoável que não é tão difícil como era há uns anos atrás, em que os pilotos mais jovens chegavam à Fórmula 1, precisavam de aprender e dar voltas e rodar o mais possível para tentar então depois entrar num nível competitivo. Agora, quanto eu na Fórmula 1, na altura em que eu estava a correr na Fórmula 3 em Itália, tive a oportunidade de testar o Minardi na altura, mas depois, a nível de patrocínio e os sponsors, não foi possível arranjar para continuar a minha carreira na Fórmula 1, e foi aí que eu decidi terminar o meu objetivo da Fórmula 1 e, se quisesse ser piloto profissional, optar por outras categorias que me pudessem dar um futuro mais longo, porque eu vi que a Fórmula 1, que sem os sponsors na altura, e hoje em dia muito mais, que já era muito dinheiro, eu não conseguia angariar os sponsors para assegurar o meu lugar na Fórmula 1, então decidi por optar pelas carreiras nos sports cars, e não estou nada arrependido até os dias de hoje.
A gente costuma falar bastante disso no nosso programa, né? Como a Fórmula 1 foi para um caminho que talvez não tenha sido ideal. A gente fica sempre imaginando aquela pessoa que não é aquele fã assíduo que sabe tudo, aquela pessoa que tá passando na frente da televisão, liga e vai assistir. Hoje, para ver a Fórmula 1, ele precisa ter um caderninho na mão para ele saber com qual pneu que o cara tá usando, se ele tá com super macio, com ultra macio ou com macio, que precisa usar dois tipos de pneus e que a pessoa precisa saber que o pneu mais macio é um pneu mais rápido, mas que porém termina mais rápido, ou que o pneu um pouquinho mais duro é um pneu que vai durar mais. Que o motor é composto por várias unidades e que só tem uma quantidade limitada e que se quebra o piloto vai receber punições. A Fórmula 1 foi criando tanta coisa que eu acho que hoje ou os aficionados, os fãs, aqueles de verdade entendem, mas uma pessoa normal que não acompanha, que acompanha outro esporte e que tenta ver a Fórmula 1, ele fica meio confuso, né? Numa corrida não pode conversar com o rádio não pode passar informação para o piloto, na outra corrida já pode passar informação, então tá muito confuso, né? Sim, eu concordo que chegou-se a um ponto em que existem regras a mais e o espetáculo perdeu-se muito. Os fãs que estão a ver na televisão e mesmo lá assistir, eles não têm a ideia se o carro está 1 segundo ou 2 mais rápido que no ano anterior ou não, porque a ver do lado de fora, se não tiver um cronómetro na mão, as pessoas estão lá para ver o espetáculo e não estão lá para ver se o Fórmula 1 fez 1 segundo mais rápido do que o ano anterior. Portanto, eu acho que se perdeu muito aquele apelo da Fórmula 1 que havia antigamente, em que os carros rodavam muito perto uns dos outros, havia mais ultrapassagens, sem ser muitas ultrapassagens fictícias como há hoje com o DRS, que abre para ajudar o carro a ter mais velocidade. Portanto, acho que se perdeu muito da essência da Fórmula 1, que era a competição roda a roda e portanto, hoje em dia tornou tudo, sobretudo até com demasiadas regras, tanto a nível para os pilotos como para as equipas, em que tornou tudo muito mais difícil, mas as regras irão mudar para o ano, esperemos que para melhor, e que o espetáculo volte realmente a ser um bom espetáculo para assistir na televisão, porque hoje em dia, sinceramente, para quem não liga muito às corridas e não segue muito, vê 4 ou 5 voltas de Fórmula 1 e chateia-se porque não há ultrapassagens, está tudo igual, ganham sempre os mesmos e há pouca variedade. Portanto, eu acho que a Fórmula 1 precisa realmente de uma mudança bastante grande para voltar a ter o apelo que teve há 20 anos atrás, digamos. João, eu tenho uma dúvida e eu gostaria que você respondesse, até porque você falou que sua base foi na Europa, mas não, você mencionou que não foi um campeonato em Portugal. Como que é o automobilismo português? Nós sabemos, historicamente, tem um autódromo lá, o Autódromo de Estoril, muito conhecido. Mais recentemente foi feito o Autódromo de Algarve, né, no Portimão, uma ótima estrutura, mas de automobilismo profissional, o que tem lá, como que os pilotos têm que fazer para poder competir profissionalmente? Há uma estrutura lá dentro ou não? Tem que sair mesmo, tem que ir para outros países para poder conseguir atingir os objetivos? Infelizmente, em Portugal não há pilotos a correr em Portugal profissionais. Não há um campeonato que permita isso. Tem havido muitas alterações ao longo destes anos em que eu acho que Portugal, a nível de automobilismo, ainda não encontrou o caminho certo e a direção certa para ter um campeonato nacional forte. Tem experimentado várias hipóteses, mas eu acho que ainda não encontrou uma que poderá ser e se poderão focar em criar um excelente campeonato. Todos os anos as regras alteram, os carros alteram, portanto tem sido um pouco confuso. Não tem permitido a Portugal evoluir dentro de portas nesse sentido. Portanto, todas as corridas que há e
e alguns troféus, é tudo pessoas que adoram o automobilismo, adoravam fazer algo mais, mas que infelizmente não é possível fazer uma carreira em Portugal como piloto, com muita pena minha, mas há sempre a esperança que as coisas vão melhorar, mas já há muitos anos que tem sido assim e realmente ainda não têm encontrado a direção certa para se focarem e criar um bom campeonato de GTs, sports cars, o que quer que seja, para tentar relançar o desporto automobilístico em Portugal mais uma vez. A gente entende um pouco, aqui no Brasil também a gente tem campeonatos fortes de Stock Car, mas de fórmulas mesmo, para formar piloto, muito pouco, e carece muito disso o nosso esporte aqui também. Mas João, eu queria agradecer muito a tua presença, muito legal recebê-lo aqui, saber um pouquinho aí do outro lado, já que a gente tinha falado com o Christian. Desejar aí muita boa sorte para vocês no fim desse campeonato aí, que a gente consiga voltar a falar no futuro, talvez aí com o tricampeonato de vocês, e pra gente bater mais um papo, talvez, quem sabe, com você e com o Christian junto numa edição, seria fantástico. Mas novamente aí, muito obrigado a você. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar a falar convosco no vosso programa e como disse, vamos tentar juntar os quatro, o Christian e eu, e fazer a conversa do tri brevemente. Esperemos que tudo corra bem até ao final do ano e depois poderíamos festejar mais um título de todos, que seria excelente. E seria uma ótima oportunidade para todos ouvir os dois juntos falando a respeito do campeonato, e tomara para vocês que seja depois de mais um título. Era com muito gosto. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.